Oi pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de fração. Bom, dentro da multiplicação, o que a gente precisa saber? Precisa saber que basta a gente multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, respeitando suas posições. Como assim? Nós vamos resolver. Nós vamos fazer 6 vezes 9 e 8 vezes 5. Então, vai ficar 6 vezes 9 e 8 vezes 5. Resolvendo isso, eu tenho 6 vezes 9, 54, dividido por 8 vezes 5, 40. Agora, bom, resolvemos a multiplicação de fração. Mas a gente não terminou ainda. O que a gente precisa fazer? Precisa ver se existe uma possibilidade de simplificação, tornar essa fração irredutível. Para isso, a gente vai pensar numa tabuada que eu consiga dividir o 54 e o 40. Eu sei que eu posso dividir por 2, certo? Eles são pares, então eu sei que eu consigo simplificar por 2. Então, 54 dividido por 2, 27. 40 dividido por 2, 20. 27 vinte-avos. E não tem mais simplificação, terminou nosso cálculo assim. Bom, um segundo exemplo. Bom, agora, na minha multiplicação, eu tenho 3 termos, né? Eu tenho 3 frações multiplicadas. Bah, mas eu não tenho nada aqui no denominador. Quando eu não tenho nada, eu tenho uma divisão, uma fração, que o numerador é 3 e o denominador é 1. Pronto, eu tenho 3 frações. Então, como que eu vou resolver essa fração, essa multiplicação? 2 vezes 3, 2 vezes 4 vezes 3. Eu vou fazer 2 vezes 4 vezes 3. E eu vou fazer 3, numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 6 e 6 vezes 1, 3 vezes 6 vezes 1. Então, os de cima, né? Os de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 6, 18 vezes 1, 18. Bom, e vamos pensar se essa fração tem simplificação. Tem, né? Eu consigo simplificar, dividir por 2. Eu tenho outras tabuadas também, mas vamos começar pelo 2. 24 dividido por 2, 12. 18 dividido por 2, 9. Bom, 12 nonos, eles fazem parte da tabuada do 3. Eu consigo simplificar o 12 e o 9 pelo 3. Então, vamos lá. 12 dividido por 3, 4. E 9 dividido por 3, 3. E agora tornou uma fração irredutível. E terminamos. A multiplicação era isso. Bem simples. Bom, dentro da divisão, a divisão eu tenho algumas maneiras para se resolver. Então, eu vou explicar 2 maneiras. A primeira diz o seguinte. Bom, dentro da divisão, a gente vai sempre converter a divisão em uma multiplicação. Só que as técnicas que nós vamos usar são diferentes. Então, vamos lá. Bom, na primeira regra, nós vamos repetir a primeira fração, certo? 9 meios. Vamos converter essa operação que é de divisão, nós vamos converter para multiplicação. E quando a gente faz a inversão, quando a gente inverte a operação, de divisão para multiplicação, o que vai acontecer? Vai inverter também essa fração aqui, O que vai acontecer? O 7, que era numerador, vem para o denominador, e o 3, que era denominador, vai para o numerador. Então, ele vai mudar. Então, eu vou fazer, ela vai ficar 3 sétimos, inverteu a posição. Então, continuando, agora é só fazer a multiplicação de fração que a gente aprendeu anteriormente. 9 vezes 3 e 2 vezes o 7, que vai dar 9 vezes 3, 27, e 2 vezes 7, 14.
E os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador, eu não consigo tornar irredutível. Ela já é uma fração irredutível, eu não consigo simplificar. E terminou. Bom, a B é a mesma maneira. Nós vamos conservar o primeiro. 8 terços. Vamos inverter a operação. E vamos modificar. Nós vamos fazer nós vamos inverter a posição do numerador e do denominador, porque a gente vai inverter também a operação. Inverter a operação. E vamos inverter também a fração, certo? Então, vai ficar 9 quintos. E resolvendo isso, nós vamos fazer a multiplicação de fração. 8 vezes 9 e 3 vezes 5. 8 vezes 9, 72. E 3 vezes 5, 15. Bom, agora eu vou observar. Eu consigo simplificar essa fração? Consigo, né? Eu consigo simplificar essa fração pelo 3. Por quê? Como que eu sei? Bom, esse número, ele é divisível por 3, porque 7, se eu somar os algarismos 7 mais 2, dá 9. 9 é divisível por 3, está na tabuada do 3. Portanto, eu consigo simplificar por 3. E o 15 também faz parte da tabuada do 3. Ou simplesmente só somar os algarismos. 1 mais 5, 6. 6 faz parte da tabuada do 3, portanto, os dois são números divisíveis. Então, vamos lá, dividindo por 3. 72 dividido por 3 vai dar 24. E 15 dividido por 3, 5. E não tem mais como simplificar, encerrou nosso cálculo. Agora, nós vamos para a segunda maneira, a segunda regra. Bom, como que eu vou resolver a segunda regra? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou converter a divisão por uma multiplicação, certo? Mas para isso, então, nós vamos mudar isso aqui, ó. Isso aqui vai se tornar uma multiplicação, certo? Então, vai se tornar uma multiplicação. Mas para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar em x. A gente não vai simplesmente mudar ou inverter alguma fração. Nós vamos só simplesmente multiplicar em x, obedecendo as suas posições. Esse é o primeiro número, então, que é o numerador e é o primeiro número. Então, parte dele o início da multiplicação. Então, nós vamos fazer 2 vezes 6, 2 vezes 6, e depois, novamente, a gente vai inverter, 3 vezes 5. Então, nós vamos fazer multiplicação em x. Vai ficar 2 vezes 6, 12, e 3 vezes 5, 15. Eu consigo simplificar? Consigo pelo 3, né? 12 dividido por 3, 4. E 15 dividido por 3, 5. 4 quintos. E encerrou a nossa simplificação, porque já tornou irredutível. E o segundo exemplo. Quando eu não tenho denominador na minha fração, eu vou botar o 1. Vai ficar 10 sobre 1, certo? Agora, como que eu vou calcular? Multiplicando em x novamente, começando por aqui. 10 vezes 3 e 1 vezes 2. Então, eu tenho 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 não precisa nem simplificação, basta simplesmente a divisão. 30 dividido por 2, 15. E concluímos nosso cálculo. Agora, no C, só vamos multiplicar em x. 3 vezes 8, iniciando sempre pelo numerador da primeira fração, e 10 vezes 6. Então, eu tenho 24 dividido por 60. Bom, eu consigo simplificar. Consigo pelo 6, consigo pelo 2, pelo 3, então vamos começar pelo 2. 24 dividido por 2, 12. 60 dividido por 2, 30. Eu consigo novamente pelo 2. 12 por 2, 12 dividido por 2,
6 e 30 dividido por 2, 15. Consigo novamente a simplificação por 3. 6 dividido por 3, 2. E 15 dividido por 3, 5. 2 quintos. E encerrou a nossa simplificação. Portanto, essas são as duas técnicas. Eu, particularmente, trabalho com essa. Acho mais simples, só multiplicar em x e fazer a simplificação. E era isso, pessoal.